Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Espero que todos estejam com muita saúde, principalmente nesse momento, né? Então assim, hoje nós vamos para mais um conteúdo de língua portuguesa, que é estrutura e processo de formação de palavras. Né? A gente até agora tem estudado, né, no 9º ano, principalmente a parte das orações, dos períodos, né? O que uma palavra tem a ver com a outra, uma completa a outra, essas coisas assim. Agora a gente vai entrar numa matéria que estuda mais como que cada palavra foi criada, né? Tem gente até que tem esse tipo de curiosidade, né? De saber como que as palavras que a gente usa tanto no nosso dia a dia, de onde que elas vieram, como que elas foram inventadas, né? Então existe também um estudo específico sobre isso, que é justamente essa matéria que a gente vai ver hoje. Então, aqui eu coloquei uma palavra para vocês começarem a entender como que a gente parte para compreender como que as palavras foram criadas e como que a gente chega ao significado de cada palavra, ok? Aqui a gente tem a palavra inexplicável. Inexplicável é formado por 3 pedacinhos, vamos dizer assim por enquanto. Eu tenho o in, que é sempre ideia de não, uma negação. O explique, que é a parte fundamental dessa palavra, que tem um significado. E o ável, que é um outro pedacinho, que dá a ideia de algo que indica uma possibilidade. Então, a gente pode ver que inexplicável tem 3 partes distintas formando essa palavra. É importante notar que não são 3 sílabas, tá vendo? Se a gente fosse fazer a separação silábica, seria de um outro jeito, né? O que a gente está fazendo aqui é uma separação dos pedacinhos que têm significados dentro desta palavra. Então, esses pedacinhos, né, que eu falei que por enquanto nós iríamos chamar assim, na verdade, eles se chamam morfemas. Então, morfemas são essas unidades mínimas de significação que formam as palavras. Vamos passar para o próximo. E aí, toda palavra, né, ela vai ter esses morfemas. E esses morfemas, eles recebem nomes específicos. O primeiro que a gente está vendo aqui é o radical. O radical contém o significado básico da palavra. Então, aqui eu tenho como exemplo dúvida, duvidosa, indubitável, duvidinha. Tá vendo que é uma família de palavras que todas elas, essas aqui, ok? Todas elas formam uma família mesmo, né? São palavras que se aproximam no seu significado. E tá vendo que todas elas trazem o mesmo pedacinho? Esse pedacinho que permanece em toda a família de palavras, como se fosse o DNA dessa família, é chamado de radical. Radical é uma palavra que tem origem no grego, que é raiz. Então, é a base fixa da palavra. Os afixos são os outros pedaços que nós podemos juntar ao radical para criar novas palavras. Quando eu acrescento um pedacinho antes do radical, é chamado de prefixo. Quando eu acrescento um pedacinho depois do radical, é chamado de sufixo, ok? Bem facinho. Só uma dica. O prefixo, para a gente não confundir com o sufixo, né, que um vem antes, o outro vem depois, é só a gente lembrar que prefixo, pré, né, ou pré, depende da palavra, ele sempre quer dizer antes, né? Consulta pré-natal, por exemplo. Por que é pré-natal? Porque é antes do nascimento. Natal quer dizer nascimento, né? Cartão pré-pago, né? Que as pessoas compram cartão pré-pago ou celular pré-pago também, né? Quer dizer que você paga antes de usar. Então é só lembrar disso, que pré ou pré sempre significa antes. Então o prefixo vai sempre aparecer antes do radical e o sufixo sempre vai aparecer depois. Beleza, pessoal? Continuando. Nós temos também outros morfemas, né, outros pedacinhos que se juntam ao radical para indicar algumas alterações nos significados das palavras. São palavras que podem sofrer flexões. O que é isso? Quando a gente coloca a palavra no feminino, no masculino, no singular, no plural, essas mudanças que a gente pode fazer nas palavras, ok?
E as desinências, elas também são divididas em dois grupos. Elas podem ser nominais, né, que são aquelas que se referem aos nomes, portanto, marcam um gênero, né? Nós temos o masculino e o feminino, e o número, singular e plural. Geralmente, para marcar masculino e feminino, a gente tem a diferenciação através da desinência a ou da desinência o, né? Aqui no caso eu tenho alunas. Eu sei que está no feminino porque eu tenho a desinência a. Assim como para número, eu tenho singular e plural, no caso, a presença ou a ausência da desinência S. Aqui no caso, como eu tenho a presença do S, eu sei que essa palavra está no plural. E nós temos também as desinências verbais. As desinências verbais, elas indicam, quando a gente escreve lá toda aquela conjugação verbal, elas vão indicar qual é o tempo, né? Lembra? Presente, pretérito, futuro, todos os pretéritos dos futuros, né? Número e pessoa, se é primeira, segunda ou terceira, ou do singular ou do plural. E o modo também, se é indicativo, subjuntivo e imperativo. Tudo isso a gente também descobre no finalzinho do verbo. Aqui no caso, né, eu tenho o verbo cantávamos. O vá me indica a desinência modo temporal. Então, eu sei que está no modo indicativo e sei que está no tempo pretérito. Tá? No caso, pretérito perfeito. Aí, aqui no caso, nós temos o mos, né? Que me indica o número e a pessoa. Me indica que está no plural e me indica que é a primeira pessoa do plural, o nós, ok? E aí, vamos seguindo aqui, setinhas. Eu esqueci de passar as setinhas, mas vamos embora assim mesmo, né? Nós temos também um outro morfema que se chama vogal temática. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estuda verbos, a gente aprende que os verbos são divididos em 3 grupões. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, que são indicados justamente pela vogal temática. Quando o verbo tem a vogal temática A, primeira conjugação. Vogal temática E, segunda. Vogal temática I, terceira conjugação. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir conjugar os verbos corretamente. Além da vogal temática, a gente também tem uma vogal, pode aparecer, que é uma vogal de ligação. Essa vogal de ligação, ela não tem nenhuma utilidade no que a gente diz ao significado. É só mesmo para unir e melhorar o som daquela palavra, assim como a consoante de ligação também. Tá? Então, o exemplo que tem aqui, ó, eu tenho o útil, que é o radical da palavra, e tenho dade, que é o sufixo aqui, né, que foi usado. Então, eu não teria como falar utildade, iria ficar estranho. Então, foi colocada uma vogal para melhorar o som, o fonema da palavra, tá bom? Assim como a consoante também, ó, tenho aqui o radical café e tem o sufixo eira. Ia ficar cafeeira, para evitar esse tipo de construção, que geralmente dá muita confusão para as pessoas entenderem, colocaram um T para facilitar a pronúncia da palavra, ok? Agora a gente vai entrar na parte de formação de palavras. Aí eu vou fazer assim, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou criar um outro vídeo só com essa parte, ok? A gente já continua.